Bom, pessoal, essa é a segunda aula de vocês, né, de criminologia, e eu tenho certeza que vocês já reestudaram a matéria anterior, a matéria da aula 1, e tenho certeza que pegaram mais questões aí para ir respondendo, e já fizeram isso, já leram algumas vezes a matéria e já guardaram muito bem aquilo que foi passado na aula número 1, tá? Essa aula número 2, ela é um pouco mais extensa, um pouco mais complexa, então demanda um tempo maior e nós vamos trabalhar de forma clara, de forma objetiva, vamos trabalhar de uma forma que vocês compreendam. Apesar de ser um pouco mais extensa, dá para a gente guardar aí com tranquilidade. E no final, vamos continuar respondendo algumas questões de concursos anteriores. Então é isso aí e vamos aos estudos. Eu começo nossa segunda aula trazendo o conceito de crime dado por Molina, tá? Na verdade, o conceito de criminologia. Bom, segundo Molina, criminologia é a ciência empírica e interdisciplinar que se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima, do controle social, do comportamento delitivo e que trata de subministrar as informações válidas constatadas sobre a gênese, dinâmicas e variáveis principais do crime, contemplando este como problema individual e como problema social, assim como sobre programas de prevenção eficaz do mesmo e técnicas de intervenção positiva do homem delinquente e nos diversos modelos ou sistemas de resposta ao delito. Então, tem alguns pontos aqui nesse conceito de criminologia que nós devemos destacar, né? Porque aquilo que já dissemos anteriormente é o que vai cobrar na sua prova. E no conceito aqui de criminologia, Molina diz que é uma ciência empírica, né? Por que uma ciência empírica? Ela vem através de comprovações, experiências, né? Interdisciplinar. Nós vamos falar bastante disso, de interdisciplinar. Uma ciência interdisciplinar, ela trabalha em conjunto com outras ciências, mas ela é uma ciência individual. Ela trabalha em conjunto com essas outras ciências e para chegar num resultado comum, mas ela não faz parte daquela ciência, mas ela colabora com suas ideias, ela tem um pensamento em comum. E a criminologia, ela trabalha com a finalidade da prevenção do delito, tá? Então isso é muito interessante. E o que ela analisa, a criminologia? Ela se ocupa do estudo do crime, do estudo da pessoa, do infrator, ela estuda também a vítima também, o controle social, o comportamento delitivo, ou seja, ela trata de alguns assuntos aí, a criminologia, tá? Então isso é interessante de nós entendermos, de nós conhecermos, de termos conosco para a hora da nossa prova, porque vão nos perguntar a esse respeito, tá? Continuando aqui, vai estar aparecendo aí na tela de vocês também, eu separei as características aqui, que é uma ciência empírica, a característica da criminologia, né? Que é uma ciência empírica, interdisciplinar e que estuda o crime, o infrator, ela estuda a vítima, o controle social e o comportamento delitivo. Bom, a criminologia é uma ciência autônoma, tá? É uma ciência empírica do ser. Isso em contraste com o direito penal, porque o direito penal é uma ciência normativa do dever ser. Ou seja, o que é que significa isso? O direito penal, ele traça regras, normas de conduta, de como nós devemos ser, de como devemos agir, tá? Então, uma vez que essas condutas são impostas, são dadas em normas, nós devemos agir daquela forma, devemos proceder daquela maneira. Já a criminologia é uma ciência empírica do ser, ou seja, ela estuda os casos, ela estuda as pessoas, a vítima, o comportamento delitivo,
não é uma ciência do dever ser. Ela não diz, ó, a criminologia não diz assim, você tem que ser assim, você deve ser assim. Não. Isso quem diz é o direito penal por ser normativo, tá? Então o direito penal diz, você tem que ser assim, você deve ser assim, você deve se conduzir desta maneira para que não haja nenhuma complicação. Então essa diferença é importante nós sabermos, tá? Que o direito penal é normativo, é do dever ser, enquanto a criminologia é uma ciência empírica do ser, tá? E nós vamos continuar aqui nos nossos estudos e vamos falar sobre a tríade das ciências criminais, muito importante. Veja só, na tríade das ciências criminais nós temos a criminologia, que estamos falando aqui, temos a política criminal e temos o direito penal. Na criminologia, como já falamos, relaciona-se com outras disciplinas, porém não é parte dessas disciplinas, pois é uma ciência autônoma. Já a política criminal não se trata de uma ciência, mas de uma disciplina. E essa disciplina foi desenvolvida por Franz von Liszt e é um conjunto sistemático de princípios e estratégias utilizadas pelo Estado no combate ao delito e disseminada através de medidas preventivas. Vejam só, a política criminal é uma arma, vamos se dizer assim, do Estado, né? A política criminal não é uma ciência, ela é uma disciplina, é um conjunto sistemático de princípios e estratégias que o Estado se utiliza no combate ao delito, tá? Então, assim, através do quê? De medidas preventivas. Então, o Estado, ele procura traçar medidas preventivas para que o delito não venha a ocorrer. Então, e o direito penal? O direito penal, sim, é uma ciência, assim como a criminologia, mas é uma ciência normativa do dever ser, como já falamos, né, aqui, e ela protege os bens essenciais ao convívio da sociedade, combinando em sanções penais para coibir a conduta violadora. Ou seja, o direito penal, ela cria as regras e ela cria sanções também. Caso você não ande na conduta correta, caso você extrapole essa conduta e pratique algo que o direito penal diga que é crime, ou que é crime, ou delito, ou que é uma contravenção aí, no caso, você acaba pagando por isso, porque ele também te traz sanções aí para aqueles que infringem as regras, as leis aí, tá? Então, basicamente é isso sobre a tríade das ciências criminais. E continuando, nós podemos falar um pouco sobre o empirismo e a interdisciplinaridade, tá? Empirismo e interdisciplinaridade. Bom, vamos trazer a ideia de empirismo, de interdisciplinaridade, e vamos falar também sobre multidisciplinaridade. Então vamos lá, empirismo é o método de análise e observação que objetivam chegar a uma conclusão por meio da indução baseada mais em fatos e observações. Bom, Garcia Pablo de Molina, ele nos fala a respeito da criminologia aqui, dizendo: a criminologia é uma ciência do ser, é empírica. O direito, uma ciência cultural, do dever ser e normativa. Em consequência, enquanto a primeira, que é a criminologia, se serve de um método indutivo, empírico, baseado na análise e na observação da realidade, as disciplinas jurídicas utilizam um método lógico, abstrato e dedutivo. Sobre a interdisciplinaridade, é a integração e cooperação de diversas ciências, cada uma contribuindo com seus métodos de trabalho no estudo do fenômeno criminal, o que diverge da multidisciplinaridade, que se detém em trabalhar em parcerias, mas com visões diferentes sobre o problema. Ou seja, a primeira
ela trata de uma integração e cooperação de diversas ciências, tá? E nessa integração, cada um contribui com seus métodos, cada um tem seus métodos de estudo, de pesquisa, e eles contribuem entre si na finalidade de se observar o fenômeno criminal e de estudar esse fenômeno. Já na segunda, na multidisciplinaridade, eles se detêm em trabalhar aí em parcerias, porém eles têm visões diferentes a respeito do mesmo problema, tá? Então a criminologia, no caso aqui, é interdisciplinar, tá? Vamos continuar aqui com os nossos estudos e vamos falar um pouco sobre finalidades e objetos do estudo da criminologia. Então, vamos falar um pouco sobre a escola clássica, a escola moderna, vamos falar um pouco sobre o conceito de crime. Veja só, o objeto de estudo na escola clássica, o objeto de estudo da criminologia, era o criminoso e o crime cometido por ele. E o único interesse era punir o infrator. Ou seja, na escola clássica só haviam dois objetos de estudo, que era o criminoso e o crime por ele praticado. E a intenção tão somente era punir a pessoa que praticou o crime, tá? Já na escola moderna, o objeto de estudo já é o delito, o criminoso, a vítima e o controle social. Sua principal finalidade passou a ser a prevenção do delito, estabelecendo uma relação entre a psicopatologia, o direito penal e a ciência político-criminal, tá? Javier Alejandro Bujan, ele nos diz o seguinte a respeito da criminologia, que ela analisa o fenômeno do crime e interação social, inclinando-se a ser uma ferramenta para a preservação dos direitos humanos e das garantias fundamentais das cidades. Bom, vamos falar um pouco aqui a respeito do conceito de crime no direito penal, conceito de crime para a sociologia e conceito de crime para a criminologia, tá? Então, o conceito de crime no direito penal é toda ação ou omissão típica, ilícita e culpável, censurada pela lei penal. Já o conceito sociológico de crime é conduta reprovável pelo senso médio da comunidade. Já o conceito criminológico de crime é problema comunitário e social. Veja só, vamos nos ater aqui um pouco ao conceito de crime dado pelo direito penal, que pode ser tanto ação como omissão. Tanto pode ter uma ação criminosa como uma omissão criminosa. As duas podem acontecer. E diz que ela tem que ser típica, ou seja, tem que estar tipificado na lei penal, no Código Penal. Tem que haver uma lei que diga que aquilo é crime. Então tem que ser uma ação ou omissão típica. Tem que estar descrito na lei que aquilo é crime. Tem que ser ilícita, porque às vezes tem condutas descritas na lei que elas não são ilícitas, né? E ela precisa ser culpável, ou seja, o agente ele precisa ser culpável. Não está dizendo aqui da conduta culposa ou dolosa, é um outro assunto. Esse aqui que vamos ver um pouco mais para frente, falando um pouco de direito penal. Mas o básico que devemos saber é isso daqui por enquanto, tá? Bom, continuando aqui nas finalidades e objetos do estudo da criminologia, no classicismo, o criminoso era um pecador que optou pelo mal. Então, o objeto de estudo no classicismo do criminoso dizia que esse criminoso ele é um pecador e ele optou pelo mal. Já na época do positivismo, ele dizia que o criminoso era um ser patológico, escravo de sua carga hereditária. Então, a definição do criminoso aqui para a escola clássica era que ele era um pecador, na verdade, que ele acabou optando por cometer o mal. Já na escola positiva, dizia que não,
que o criminoso era um ser patológico, escravo de sua carga hereditária. E atualmente, o que se pensa? Se pensa que o criminoso é o indivíduo que opta por se submeter às leis ou não. É um indivíduo que ele tem a escolha aí, ele se submete às leis ou não. É isso que pensa-se agora na atualidade, tá? E a vítima? A vítima é uma figura muito importante, tanto que mais para frente falaremos um pouco sobre vitimologia. Mas por enquanto o que temos para falar sobre a vítima está na Resolução 4034 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 29/11/85, que diz o seguinte, que a vítima é uma pessoa que, individual ou coletivamente, tenha sofrido danos, inclusive lesões físicas ou mentais, sofrimento emocional, perda financeira ou diminuição substancial de seus direitos fundamentais, como consequência de sua ação ou omissão que violem a legislação penal vigente nos Estados-membros, incluída a que prescreve o abuso do poder. É isso que diz a respeito da vítima nessa resolução, tá? Então veja só, a vítima ela passou por 3 períodos e nós vamos ver aqui cada um desses períodos aqui. Ela passou pelo período do protagonismo, que foi na Idade de Ouro, né, que era o período da justiça privada. Ela passou por um outro período, que era o período da neutralização, que a vítima foi substituída pelos poderes públicos na relação processual. E passou por um terceiro período, que é o redescobrimento, que é a fase em que surge a vitimologia. Então são 3 períodos aí que é interessante nós conhecermos e sabermos distinguir cada um deles aí. Ainda a respeito das finalidades e objetos do estudo da criminologia, nós temos o controle social como um desses objetos, tá? E Antônio Garcia Pablo Molina nos diz que a sociologia criminal é o conjunto de instituições, estratégias e sanções sociais que pretendem promover e garantir o referido submetimento do indivíduo aos modelos e normas comunitárias. Bom, esse controle tem algumas instâncias e alguns agentes que nós veremos agora, tá? Existem os agentes informais, como a família, a escola, a igreja, a profissão e por aí vai. Existem os agentes formais, que são a polícia, a justiça, o Ministério Público e a administração pública. Continuando aqui, nós temos as formas de controle social. Existem algumas formas aqui de controle social. E a primeira são as sanções formais e informais. Sanções aplicadas pelo Estado na esfera civil, administrativa ou penal. Existe também o controle positivo e negativo, utilizado na educação, tá? Muitas das vezes utilizado na educação, e nós vamos ver de que forma que são utilizados. O controle positivo são prêmios e incentivos aos alunos que cumprem suas metas. E o controle negativo, no caso, em vias de fato, seria uma reprovação aí do aluno, né, que não conseguiu alcançar a sua meta, o seu objetivo ali na escola, tá? Também tem o controle interno e o controle externo. E o controle interno é autodisciplina. Então, esse controle interno, que é a autodisciplina, ela precisa funcionar. Se ela não funcionar, vem aí o controle externo, que são ações da sociedade ou do Estado, quando nas falhas da autodisciplina. Ou seja, o Estado ou a sociedade vai intervir aí quando não conseguimos manter a disciplina, tá? Na sequência, nós vamos à classificação dos delinquentes segundo Henrique Ferrer. Ele classificou os delinquentes como nato, louco, habitual, ocasional e passional. Ainda teve Cândido Mota,
que classificou os delinquentes como ocasionais, habituais, impetuosos, fronteiriços e loucos criminosos. Também teve a classificação de Hilário Veiga de Carvalho, que ele classificou os criminosos a seguir baseado na maior ou menor presença de fatores biológicos ou mesológicos na conduta delitiva, que é o biocriminoso puro, o biocriminoso preponderante, o biocriminoso, o mesocriminoso preponderante e o mesocriminoso puro, tá? E nós vamos ver agora cada um deles. Henrique Ferri. O criminoso nato é o tipo instintivo de criminoso, com seus estigmas de degeneração, completa atrofia do senso moral, tem uma inteligência comum, pode cometer qualquer delito com ferocidade. Já o criminoso louco, ainda para Henrique Ferri, é levado ao crime por sua enfermidade mental e por sua atrofia do senso moral. Pode ser um tanto permanente como transitória. Pode ser uma forma clínica de alienação mental, como o idiota, o imbecil, o paranoico e por aí vai. Ou psicopatia, que se junta a distúrbios psíquicos. A enfermidade pode ser congênita ou adquirida, incurável ou curável. O criminoso habitual é aquele nascido e crescido em um ambiente de miséria material e moral, especialmente em meios urbanos. Começa desde logo com leves faltas, pequenos furtos, por exemplo, e depois, pela influência das prisões, pela falta de oportunidade e pela aprendizagem da delinquência, e recai obstinadamente no crime, fazendo do delito o seu modo de vida. Bom, tem o criminoso ocasional, que é considerado de menor periculosidade e de maior corrigibilidade, fruto do meio social onde vive ou da oportunidade surgida. É levado a delinquir devido a fortes influências do ambiente, somadas a uma insuficiência de repulsão orgânica ou psíquica do crime, ou seja, uma predestinação à atividade delituosa. A influência do ambiente pode ser uma relação à facilidade de execução do crime, a necessidades familiares ou próprias, comoções públicas, etc. Aqui não se vê o delito como atrofia da moral, e sim por irreflexão e imprevidência, com fraqueza de vontade. Pode cometer qualquer delito, porém, na maioria dos casos, trata-se de delitos leves. Criminoso passional. É o impetuoso, aquele que age por causa da paixão. Ferri apresentou a distinção qualitativa das paixões, classificando-as em úteis e prejudiciais, favoráveis ou contrárias às condições de existência social, e chamou-as paixões sociais e antissociais. Cometem crimes levados por fortes emoções, têm temperamento nervoso e sensibilidade exagerada. Normalmente, arrependem-se depois. Podem também cometer crimes por paixões e fanatismos políticos, tá? Fronteiriço. Estão na zona fronteiriça entre a doença mental e a normalidade. Possuem deformidade no senso ético-moral. São frios e insensíveis. Cometem crimes específicos e podem reincidir. Continuando aqui, tem os loucos criminosos, né? Portadores de doenças mentais, não tendo qualquer discernimento da realidade. Tem a autodeterminação completamente comprometida. São os inimputáveis penais. Os inimputáveis penais estão aqui que nós lemos lá anteriormente, tá? E agem sem premeditar e sozinhos. Classificação segundo Hilário Veiga de Carvalho. Bom, os biocriminosos puros são os inimputáveis por fatores biológicos, considerados falsos criminosos,
por não terem discernimento da prática do delito. Biocriminosos preponderantes. Pratica o delito por fatores preponderantemente biológicos, porém são ligeiras interferências e podem reincidir. Continuando, tem o biomesocriminoso, que sofre a influência biológica e social. Porém, não é possível identificar o que predominou no cometimento do delito. Há pouca probabilidade de reincidência. Os mesos criminosos preponderantes sofrem influência preponderantemente social, proveniente do ambiente em que vivem e têm pouca chance de reincidência. E os mesos criminosos puros sofrem interferência exclusivamente social e sua prática delitiva, o que o torna inimputável, também considerados falsos criminosos. Ou seja, temos aqui algumas classificações dadas por esses estudiosos, pensadores, e essas classificações aí pode cair na sua prova. O que você deve fazer? Você deve voltar essas classificações, estudar cada uma delas, pausem o vídeo aí, peguem o material escrito que está disponível aí para vocês também, e vocês leiam, releiam e guarde cada um deles, porque quando cair na sua prova, você sabe distinguir de que tipo de criminoso está sendo dito ali na sua questão, na sua pergunta. Bom, eu não vou me estender mais nessa aula, porque nós temos aqui algumas questões para responder, questões de concursos anteriores, e quando eu voltar agora, já vou trazer umas 4 ou 5 questões para respondermos, que tem tudo a ver com essa matéria de agora e na que já vimos até agora, tá? Aula 1 e aula 2, então. Então, até já. Vamos responder mais algumas questões de criminologia e nós vamos continuar usando a prova de investigador de polícia de 2013. Então, vamos continuar respondendo as questões dessa prova. Vamos para a questão número 18, e com as matérias que vimos, conseguimos responder as questões aí também. Tem algumas questões aqui no meio do caminho, acredito que essa 18 não esteja tão tranquila na mente de vocês, mas eu vou responder essa questão, então vai ficar tranquila aí caso ela caia novamente. Do ponto de vista criminológico, o criminoso fronteiriço é aquele que é considerado, então está falando do criminoso fronteiriço, tá? Estudamos isso. Inimputável pela lei penal, pois seu estado psicológico situa-se na zona limítrofe entre a rigidez e a insanidade mental. Bom, semi-imputável, alternativa B, pela lei penal, também conhecido doutrinariamente por idiota. Vamos à alternativa C. O fronteiriço ele é imputável pela lei penal, tendo sua conduta caracterizada pelo transporte de produtos controlados, tais como armas de fogo e drogas ilícitas, do exterior para o Brasil ou vice-versa. Alternativa D, inimputável pela lei penal, também conhecido doutrinariamente por oligofrênico. E alternativa E, semi-imputável pela lei penal, pois seu estado psicológico situa-se na zona limítrofe entre a rigidez e a insanidade. Bom, vou dizer aqui para vocês que é a alternativa E, tá? Apesar de termos visto a respeito do inimputável, nós não falamos sobre o semi-imputável, então vamos falar um pouco agora. O semi-imputável é aquele, o louco fronteiriço, tá? Ele é semi-imputável, porque ele não é totalmente louco. E o semi-imputável, ele é semi-imputável pela lei penal, pois seu estado psicológico situa-se na zona limítrofe entre a rigidez e a insanidade mental. Então, se ele é totalmente louco, ele é inimputável. Se ele não é totalmente louco, ele está numa zona fronteiriça, ele é um semi-imputável, tá? Então é bom vocês ficarem sabendo aí a alternativa E. Vamos para a questão número 19.
Aqui, questão número 19. Médico legista, psiquiatra, antropólogo brasileiro, considerado Lombroso dos trópicos. A personalidade mencionada refere-se a... Alternativa A, Luiz da Câmara Cascudo. Alternativa B, Raimundo Nina Rodrigues. Alternativa C, Mário de Andrade. Alternativa D, Oswaldo Cruz. Alternativa E, Fernando Ortiz. Bom, o Lombroso dos trópicos aí, nós falamos muito bem disso, é o Raimundo Nina Rodrigues, né? Alternativa B. Mas tudo isso vocês podem voltar lá e pesquisar. Acredito que estava na aula 1, né? Essa questão veio da aula 1. Vamos para a questão número 20. Deixa eu rolar a barra aqui. Questão número 20. Que diz assim: Cesare Bonesana, Francesco Carrara e Giovanni Carminani foram autores da corrente doutrinária da história criminologia denominada... Olha só, está perguntando aqui, esses três autores foram da corrente doutrinária da história da criminologia de que época? Denominada o quê? Então, vem aqui as alternativas A, escola clássica. Alternativa B, terza escola italiana. Alternativa C, escola moderna alemã. Alternativa D, escola positiva. E alternativa E, escola de Chicago. Bom, vale lembrar, está na aula 1 também, Cesare Bonesana, da escola clássica, Francesco Carrara também, e Giovanni, acredito que nós não falamos, mas dá para deduzir aí, só pelos dois primeiros nomes, sendo da escola clássica, que esse terceiro também seria, né? Então, alternativa A, escola clássica. Espero que vocês estudem bastante e na terceira aula traremos mais assuntos aí e traremos mais questões para resolver.